Olá, alunas e alunos da EJA, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática de hoje. Espero que você esteja bem juntamente com seus familiares. Dou boas-vindas a cada um de vocês, já convidando também para pegar o seu material escolar para que bem possamos participar dessa aula. Mais uma vez, sejam bem-vindos e peço licença para entrar na sua casa e no ambiente onde você está inserido. Partiu? Então, a nossa aula de matemática de hoje é a nossa segunda do semestre e a nossa nona do ano letivo. Nós vamos tratar uma continuidade ao estudo da estatística, a estatística que a gente já começava a falar na aula passada. Para iniciar, eu gostaria de começar nessa nossa aula de hoje com a seguinte mensagem. Dizem que existem 4 coisas que não se recuperam: a pedra depois de atirada, a palavra depois de proferida, a ocasião depois de perdida e o tempo depois de passado. Ou seja, temos que aproveitar o agora, porque é no presente onde nós podemos modificar, né, o nosso passado e realizar aquilo que nós sonhamos para o futuro, porque futuro não existe. O meu presente foi, na verdade, o meu futuro de ontem. Então vamos iniciar bem essa nossa aula de hoje, aproveitando cada segundo. A estrutura da nossa aula, vou fazer uma breve revisão da aula passada, vou introduzir frequência, tabela de frequências, vou tratar de um exemplo de uma observação super importante. O exercício também é super importante que você assista a explicação do exercício que vocês vão fazer. Isso tudo é para ser entregue até o dia 27, a próxima sexta-feira, tá bom? Então, nós falávamos na aula passada sobre a estatística. O que é mesmo a estatística, professor? A palavra estatística ela significa análise de dados. Como a ciência ou como um ramo da matemática, como o campo da matemática ou como área da matemática, ela trata da coleta de dados, da análise e interpretação desses dados e apresenta esses dados de forma quantitativa, né? Ou seja, em quantidades de dados numéricos. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho dados, eu busco converter esses dados de forma numérica e assim eu consiga produzir uma avaliação, uma conclusão ou uma análise criteriosa, minuciosa a respeito desses dados, uma vez convertidos, tá? Então, essa é uma área da matemática, a estatística, enquanto ciência. Nós falávamos também, aqui já está marcado um pequeno erro, sobre as variáveis estatísticas. Nós tínhamos lá, né, a variável estatística, aquilo que nós trabalhamos na área da estatística, são as variáveis que estão em torno, né, das pesquisas. Essas variáveis elas podem ser quantitativas, quando expressa quantidades, e qualitativa, quando expressa característica ou qualidade, né, daquela variável. Além disso, por exemplo, a variável quantitativa pode ser de dois tipos, né? Discreta ou contínua. A qualitativa, nominal ou ordinal. Exemplos, professor. Uma variável quantitativa discreta é aquela variável do tipo em que eu consigo contar de forma inteira. Ou seja, vou dar um exemplo. Sala de aula. Quantos alunos existem na sala de aula? Eu consigo falar que existe um aluno, que existe 25, que existe 23, enfim, é um número palpável, é um número inteiro. Mas não faz sentido eu dizer que existe 25 alunos e meio na sala de aula da EJA, porque não existe metade de um aluno, tá? Então, a variável quantitativa discreta ela é representada por números inteiros. A variável quantitativa do tipo contínua, aí já pode ser representada por número real. Ou seja, um exemplo bem clássico, por exemplo, seria altura, né? 1,60, né? 1,60 m, por exemplo. Ou então, 1,63 de altura eu tenho, 1,72. Observe, eu sempre gosto de falar para os alunos, né? A variável quantitativa contínua, ela é um número quebrado, ou seja, aquele número que é com vírgula, não é um número inteiro, tá? E a variável qualitativa, que é aquela que expressa característica, ela pode ser nominal ou ordinal. Nominal que pode representar nomes e não sendo ordinal, não expressando ordem. Vou dar um exemplo bem claro. Uma variável do tipo cor de cabelo.
Pode ser o cabelo preto, pode ser castanho, loiro. Então, é uma característica do cabelo, ou seja, uma variável qualitativa, mas não necessariamente existe uma ordem. Não tem primeiro cabelo preto, depois cabelo branco. Não, né? Existe cabelo de cores diferentes, mas não existe uma ordem. Então, ela é do tipo nominal. Agora, quando existe uma ordem, vou dar um exemplo para você. Ano de escolaridade. Ano de escolaridade é um tipo de variável qualitativa ordinal. Por quê? Porque está relacionada à série, né? A série em que eu estudo. Suponha que você esteja nesse momento, né? Você está no terceiro ano do ensino médio. Mas houve uma ordem, né? Houve uma hierarquia, por exemplo. Para você chegar no terceiro ano, você teve que fazer as séries anteriores, os anos anteriores. Então, está relacionada a uma ordem, então, a variável qualitativa do tipo ordinal, que é aquilo que nós podemos classificar como ano de escolaridade, né? O tipo da variável ano de escolaridade. Essa foi um breve resumo daquilo que nós tratamos na aula passada. Hoje nós vamos falar sobre frequência, um tema super importante. Vamos começar, vou começar aqui incomodando um pouco vocês com algumas perguntas. Quantos dias da semana você trabalha? Quantas sandálias você possui? Quantos filhos você possui? Essas são perguntas que estão relacionadas à ocorrência de um determinado evento. Ou seja, o evento, dias em que eu trabalho na semana, as sandálias que eu tenho, quantos filhos que eu possuo, né? Então, isto é a frequência em que ocorre determinado fato, situação ou característica. Então, todas as vezes que eu estou falando do evento, né, a ocorrência desse evento, eu estou falando da frequência com que ocorre essas situações, ou esse fato, ou essa característica. Esse fato, né, de eu trabalhar tantos dias na semana, dessa situação de eu ter tantas sandálias, da característica de eu ter tantos filhos, né? Enfim. Por exemplo, se você trabalha 5 dias da semana, então a frequência de dias que você trabalha na semana é 5. Né? Então, a frequência está relacionada mesmo à ocorrência daquele evento que eu estou tomando como aquilo que eu estou pesquisando. Por exemplo, estou pesquisando os dias da semana em que eu trabalho. Então, o evento é dias da semana em que eu trabalho. Quantas vezes na semana eu trabalho? Suponha 5 dias, né? Então, a minha frequência é 5, que está relacionada ao evento, que é dias da semana em que eu trabalho. Como na estatística nós estamos analisando variáveis, então nós vamos estudar a frequência dessas variáveis. Nesse caso, há dois tipos de frequência, a absoluta e a relativa. Vamos estudar então a frequência absoluta. A frequência absoluta ela está relacionada ao número de vezes que um valor da variável é citado. Como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês vão entender. Vou dar um exemplo mais prático, tá? Suponha que entre um grupo de turistas participando de uma excursão tenha sido feita uma pesquisa sobre a nacionalidade de cada um, e que o resultado dela tenha sido o seguinte. Então, veja só, nós estamos aqui dentro de uma pesquisa sobre nacionalidade. Vou até grifar o termo nacionalidade. E os resultados foram: Pedro é brasileiro, Ana brasileira, Ramon é espanhol, Laura é espanhola, Cláudia brasileira, Sérgio brasileiro, Raul argentino, Nelson brasileiro, Silvia brasileira, Pablo espanhol. A frequência absoluta de cada um dos valores da variável nacionalidade é, veja só, aqui eu já estou falando, né, e eu grifei, que como o assunto que nós estamos tratando é a nacionalidade de turistas, né, que estão participando de uma excursão, então a variável que nós estamos tratando é nacionalidade. Então eu quero saber a frequência absoluta da variável nacionalidade. Veja só, a frequência absoluta nós deduzimos aqui que ela estava relacionada ao número de vezes que um valor da variável é citado. Ou seja, a variável é nacionalidade. Vamos ver o valor, né? Ou seja, aquilo que eu estou atribuindo à nacionalidade, quantas vezes que repete para cada resposta. Por exemplo, Pedro falou que ele é brasileiro, Ana falou que ela é brasileira, Cláudia falou que é brasileiro,
Sérgio falou que é brasileiro. Agora vamos ver de outros países. Vou até grifar de outra cor. Ramon falou que é espanhol. Laura também falou que é espanhol. Eu esqueci aqui de Nelson e Silvia, né? Nelson e Silva são brasileiros. Brasileiros. E tem Raul, que é argentino. Vou até grifar de outra cor. Raul é argentino. Então, veja só. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos contabilizar. A frequência absoluta vai contabilizar essa resposta direta em que os entrevistados colocaram. Então, veja só. Os valores da variável nacionalidade, eles vão ser obrigatoriamente brasileiro, espanhol ou argentino, né? Porque foram esses os países dos integrantes da excursão. Então, brasileira, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 brasileiros na excursão. Espanhola, tem 3. Tem Ramon. Tem Laura. Eu esqueci do Pablo aqui, né? Tem Pablo também, que é espanhol. Então, tem 3 espanhóis. E argentino tem 1, né? Que é só o Raul. Então, a frequência absoluta aqui é exatamente esses dados que nós estamos obtendo aqui, né? 6 brasileiros, 3 espanhol e 1 argentino. Tá bom? Agora nós vamos tratar de um outro tipo de frequência, que é a relativa. Tá bom? A frequência relativa ela registra a frequência absoluta em relação ao total das citações, entrevistados ou da amostra. O que isso quer dizer? Que a frequência, vou até escrever uma formulazinha aqui, ó. A frequência relativa é, na verdade, a frequência absoluta dividido pela minha amostra. Vou chamar a amostra aqui de azão, tá? Então, por quê? Porque a frequência relativa ela está relacionada ao número de participantes da pesquisa e em relação à minha frequência absoluta. Vamos ver um exemplo. Nesse mesmo exemplo que nós estávamos vendo, nós percebemos lá, né, que tinha 6 brasileiros, tinha 3 espanhóis e 1 argentino, ou seja, tinha 10 turistas. Então, nesse exemplo, a nacionalidade, nós vimos que tem 10 pessoas, ou seja, os 10 turistas que participaram da pesquisa. Então, a frequência relativa, com base na frequência absoluta, vai ser, veja só, a frequência relativa da nacionalidade brasileira vai ser 6, né? Porque a absoluta era 6 em 10, que era o total de participantes. Isso é a mesma coisa... Aqui que sumiu, olha. É a mesma coisa que 6 sobre 10. Se você pegar e dividir 6 dividido por 10, isso vai dar 0,6. 0,6 é uma representação decimal de 60%, né? Basta multiplicar aqui por 100. Então, a frequência relativa em que apareceu brasileiros é de 60%. Agora, a frequência relativa da nacionalidade espanhola. Veja lá que nós tínhamos a absoluta 3 em 10, né? Que era o total de participantes. Isso é a mesma coisa que 3 sobre 10. 3 dividido por 10 é 0,3. 0,3 é a mesma coisa que 30%. Basta multiplicar por 100, tá? A frequência da Argentina é 1 em 10, que só tinha um argentino e tinha 10 pessoas ao todo, né, na excursão, que é a mesma coisa que 1 sobre 10. O que isso quer dizer? Que 1 dividido por 10 é 0,1, que é a mesma coisa que... que é a mesma coisa que 10%. Tá? Grifando aqui o 10%. Então, a frequência relativa ela pode ser expressa em fração, como nós vimos aqui, em decimal, como nós vimos aqui, ou em porcentagem. Geralmente, nós vamos usar a frequência relativa como uma porcentagem, tá bom? Então, nós vamos agora adentrar numa tabela de frequência. O que é a tabela de frequência, professor? É uma forma que nós temos para organizar os dados. Pronto, acabou, né? Os dados de frequência, tá bom? Para organizar as informações relacionadas às frequências absoluta e relativa, nós usamos uma tabela. Essa tabela é chamada de tabela de frequências e deve conter principalmente
o nome da variável, os valores da variável, a frequência relativa e a frequência absoluta. Nós vamos usar ainda esse exemplo dos turistas que nós estávamos vendo anteriormente e veja que a variável é nacionalidade. Os valores das variáveis são brasileira, espanhola e argentina. A frequência absoluta é brasileira 6, espanhola 3, argentina 1. Nós fizemos esses cálculos. E a relativa é 60% de brasileiro, 30% de espanhol e 10% de argentino. E aí a gente constrói uma tabela, né? Nós colocamos aqui frequência da nacionalidade de um grupo de turistas. Então, nós colocamos aqui a variável, que é a nacionalidade, o valor da variável brasileira, espanhola e argentina, a frequência absoluta, 6 brasileiros, 3 espanhóis e um argentino, e a relativa, 60% de brasileiro, 30% espanhol e 10% de argentino. Agora vamos somar isso daqui. Se eu somo a frequência absoluta, eu vou ter exatamente o número de pessoas dessa excursão, que são 10, nós vimos lá. Isso totaliza os 100% a partir da frequência relativa. Ou seja, nós não deixamos de contabilizar nenhum dado, nenhuma informação. Agora nós vamos resolver um exemplo que é super importante, tá bom? Um grupo de alunos da EJA foi escolhido para participar de uma pesquisa que buscava interpretar a quantidade de filhos que cada aluno possuía e a altura de cada aluno. A partir das respostas, faça uma tabela de frequências para cada variável. Aí veja as respostas dos alunos. Vou até ampliar ela aqui. Está aqui as respostas dos alunos, tá bom? Albertina não tem filhos, né? Tem 0 filhos e tem 1,73. Alexandre tem 2 filhos, tem 1,66 m de altura. E aí estão os alunos. Vamos ver quantos alunos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 desse lado, 10 desse outro. Nós temos 20 alunos nessa sala de aula ou 20 alunos que participaram dessa pesquisa, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos calcular primeiro, nós vamos construir a tabela de frequência para a variável número de filhos, tá? Então nós vamos tratar primeiro da variável número de filhos, porque esse problema tem duas variáveis, número de filhos e tem a variável altura dos alunos. Então nós vamos ver primeiro o número de filhos. Tem que ser calculado de forma separada, tá? Os valores dessas variáveis são 0, 1, 2, 3 ou 4. De onde você tirou esses valores, professor? Vamos voltar aqui. Veja só que das respostas apareceram 0, 2, 1, 0, 1, 3, 0, 2, 2, 3, 1, 4, 2, 0, 0, 4, 3, 1, 2, 1. Ou seja, só apareceram os números 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Então, esses são os valores da variável quando as pessoas responderam lá no quesito filhos. Tá? Então, essas são as variáveis. Agora, vamos definir, a partir das respostas dos alunos, a frequência absoluta, ou seja, o número que o valor de cada variável apareceu na pesquisa. Vamos contabilizar lá juntos? Deixa eu até pegar a borracha aqui, que eu vou apagar. Percebem que essa aula vai ficar um pouquinho maior, tá? Porque é uma aula minuciosa, de muitos detalhes. Vamos ver quantas vezes apareceu 0 filhos, tá? Apareceu aqui, ó, 1, 2 aqui, 3, aqui do outro lado, 4, 5. Então, nós temos 5 pessoas que têm 0 filhos, tá? 5 pessoas com 0 filhos. Ok? Agora vamos contabilizar quantas pessoas só tem um filho. Aqui tem 2, aqui tem 1. Vai ter que colocar aqui o travessãozinho. Aqui tem 1. Vamos ver. Aqui tem outro, já foram 3. Aqui tem outro, 4. E aqui 5. Então, nós temos 5 pessoas que têm um filho. Um filho. Agora, vamos ver quantas pessoas têm 2 filhos. Tem esse daqui. Ficou muito clarinho. Vou colocar em preto aqui.
tem essa daqui. Tem 2. Esse aqui também tem 2. Gilberto. Elia também tem 2. Já foram 3 alunos. Esse aqui também tem 2. Esse aqui foram 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 pessoas, né? Que também têm 2 filhos. Agora, vamos ver quantas pessoas têm 3 filhos. Vou dar um roxo aqui. 3 filhos. Aqui apareceu uma pessoa que tem 3. Aqui apareceu uma pessoa que tem 3. 2 pessoas já foram. E aqui apareceu outra pessoa que tem 3 filhos. Então, 3 pessoas têm 3 filhos. Agora que tem 4 filhos. Vamos fazer outra marcação aqui. Aqui já não tem muita cor, não. Mas que tem 4 filhos. Deixa eu ver onde que está faltando aqui marcar setinha. Essas setinhas que eu coloquei é só para identificar quais alunos que eu já contei, tá? Então aqui, ó, tem um aluno. O Milton tem 4 filhos. E o Lúcio também tem 4 filhos. Então, 2 alunos, 2 pessoas, têm 4 filhos. Vamos jogar esses dados lá para a frequência. Veja só, essa contagem que eu estou fazendo já é da frequência absoluta, tá? Então, veja só, 0 filhos tem 5 alunos, 1 filho tem, são 5 alunos tem 1 filho, 2 filhos, 5 alunos têm 2 filhos, e 3 filhos, apenas 3 alunos, e 4 filhos, apenas 2. Essa é a frequência absoluta, tá bom? Agora vamos continuar. Como 20 alunos participaram da pesquisa, então nós vamos definir agora a frequência relativa. Então, a frequência relativa para os alunos que têm 0 filhos é 5 em 10, porque 5 alunos não tinha filhos, né? Tinha 0 filhos. 5 em 10, que é a mesma 5 em 20, que é a mesma coisa que 5 sobre 20, que é a mesma coisa que 5 dividido por 20, que dá 0,25. 0,25 é a mesma coisa que 25%. O mesmo vai ocorrer para quem tem um filho, que era 5 também, então o dado vai ser o mesmo. Para quem tem 2 filhos também, a mesma coisa, porque todos eles tinham 5 pessoas, né? 5 pessoas tinham 2 filhos, 5 pessoas tinham 1 filho, 5 pessoas tinham 0 filhos. Então, isso aqui não vai mudar, não, tá bom? Agora, para quem tem 3 filhos, veja só que lá a gente tinha 3 pessoas que tinham 3 filhos. Então, é 3 em 20, ou seja, né, 3 sobre 20, ou 3 dividido por 20, dá 0,15, que é a mesma coisa que 15%. Basta multiplicar por 100 aqui. E para quem tinha 4 filhos, apenas 2 pessoas tinham, então é 2 em 20, que é a mesma coisa que 2 sobre 20, ou 10, ou 0,10, que é a mesma coisa que 10%. Tá bom? Ô, gente, 0,1 e 0,10 é a mesma coisa, tá? 0,3 e 0,30 é a mesma coisa. E é isso. Então, aqui nós vamos construir a tabela de frequência para o número de filhos. E vai ter nessa tabela a frequência absoluta e a frequência relativa. Vamos colocar, então, o valor da variável filhos, né? Ou seja, 0, 1, 2, 3 e 4. A frequência absoluta, nós vimos que 5 pessoas não tinham filhos, 5 pessoas tinham 1 filho, 5 pessoas tinham 2 filhos, 3 pessoas tinham 3 filhos e 2 pessoas tinham 4 filhos. Nós calculamos a porcentagem, vimos que a frequência é de 25%, 25%, 25%, 15% e 10%, que foram os cálculos que nós fizemos. Vamos conferir? Somando 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 3, 18, mais 2, 20. Exatamente o número de pessoas que participaram da pesquisa. E vamos somar as frequências. 25 mais 25, 50. Mais 20, 75. Mais 15, 90. Mais 10, 100. 100%. Ou seja, não esquecemos nenhum dos dados. Agora, por fim, nós vamos construir para a variável a altura dos alunos. Mas observe que os valores dessas variáveis eles são distintos. Por que são distintos, professor? Porque, veja só, gente, lá quando nós estamos tratando de variável quantitativa do tipo discreta,
é fácil, né, de contabilizar, que é o que acontecia com o número de filhos. Ou eu tenho 0, ou eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5. São números inteiros, né, de filhos. Agora, a altura é uma variável quantitativa do tipo contínua. Uma pessoa pode ter 1,73 m, 1,70 m, 1,74 m, né? Então, assim, vai variar. Essa variação faz com que seja muito difícil fazer os cálculos de frequências, né, com base nesses valores. Porque veja só, quando eu estou tratando de informações de estatística, eu quero obter um resultado. Mas para me obter um resultado com valores tão distintos, fica muito difícil, né? Então, a observação é importante quando nós tratamos de frequência de variáveis aqui está errado, de variáveis quantitativas, tá? Às vezes os dados eles podem ser distintos, como é o caso da altura. Desse modo, nós podemos classificar o valor das variáveis em intervalos. O que isso quer dizer? Ao invés de identificar quantas pessoas possuem altura, 1,62, 1,63, 1,64, de forma separada, nós podemos identificar quantas pessoas possuem altura entre 1,62 e 1,64. Ou seja, nós definimos o valor da variável em intervalo. Então vamos lá. Nós vamos definir intervalos de 3 centímetros cada um, tá? Ou seja, uma diferença de 3 centímetros. Nós vamos definir lá a altura de 1,62 a 1,64, 1,65 a 1,67, 1,68 a 1,70, 1,71 a 1,73, 1,74 a 1,76, 1,77 a 1,80. Ou seja, cada um, né, tem espaço de 3. Porque, ó, 1,62, 1,63, 1,64. Depois 1,65, 1,66, 1,67. 1,68, 1,69, 1,70. E assim vai. Por que eu peguei esses valores? Porque o 1,62 foi um valor que apareceu lá, 1,80 também. Então, eles são os extremos do nosso intervalo, tá? Então, nós vamos começar em 1,62, vamos contando de 3 em 3 e vamos terminar em 1,80. Vamos definir, a partir das respostas dos alunos, a frequência absoluta nesses intervalos. Então, 1,62 a 1,64, eu não vou voltar na tabela aqui, não, porque ela já está um pouco longe do slide, senão vai dar muito trabalho. Mas se vocês fixarem aquela tabela aí na sua tela, vocês vão perceber que entre... Aliás, vamos lá contar. São muitos dados, né? E ela está muito distante. Não vou voltar mais, não. Eita, aqui. Veja só, 1,62 a 1,64, né? 1,62 tem a Geralda. 1,62 tem mais de 1,62? Não. Aí tem 1,63 que tem a Marcela, tem 1,63. Ou seja, duas pessoas estão entre 1,62 e 1,64. Tem alguém com 1,64? Não. Então, só duas pessoas estão nesse intervalo. Aí eu só estou mostrando para vocês como contabilizar, tá? Eu não vou ficar voltando, não, porque vocês já perceberam que vai ter muito trabalho aqui. Então, vamos lá. 1,62 a 1,64, duas pessoas. De 1,65 a 1,67, 3 pessoas. 1,68 a 1,70, 6 pessoas. 1,71 a 1,73, 3 pessoas. 1,74 a 1,76, 4 pessoas. E vamos construir 1,74 a 1,70. Desculpa, aqui houve um erro. Tá? Aqui é 1,77 a 1,80. Duas pessoas. E aí nós vamos colocar essas informações, tá? Nós vamos fazer assim como nós fizemos no outro. Aqui já não tem mais macete. Duas pessoas em 20, que nós tínhamos 20 pessoas participando da entrevista, né? 20 alunos, dá 10%, e aí sucessivamente com base na frequência absoluta, tá bom? Aqui é 1,80, houve erro também, tá? Só houve um erro de desconfigurou. E aí nós vamos construir a tabela de frequência. Nós temos as alturas, que são os valores aqui, das variáveis, tá? A frequência de cada um apareceu. A frequência relativa. E aí nós vamos ver que os totais também vão somar de forma correta. Bom,
Aqui eu passei mais rápido que era a mesma coisa da absoluta. Eu só trouxe para cá a frequência relativa porque tinha aquele exemplo específico que era de intervalos, né? Do valor das variáveis como intervalos. Aí nós temos os exercícios para serem resolvidos, bem parecido com o que nós fizemos agora há pouco. 10 alunos eles foram selecionados para participar de uma pesquisa que procura analisar o número de irmãos e o peso dos alunos. E aí é pedido para fazer uma tabela de frequência para cada variável. Quais são as variáveis? Está aqui, número de irmãos e peso dos alunos. E aqui tem um exercício segundo, que é uma pesquisa, é um trabalhinho que vocês vão fazer. Você é convidado para fazer uma pesquisa entre os membros da sua casa. Nessa pesquisa, você vai entrevistar os seus familiares e coletar as informações. Então, por exemplo, na minha casa tem 5 pessoas. Tem a pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, pessoa 5. Não é obrigatório vocês citarem nomes, tá? Aí, você vai colocar o nome do familiar. Por exemplo, Gilberto, ou seja, pessoa 1, né? A idade que Gilberto tem, o peso que Gilberto tem, o peso, cor do cabelo, o número de sapato e esporte favorito. E depois que você fazer essa ficha, né, para cada um dos membros da sua família, você vai responder a seguinte pergunta. Após a coleta, faça uma análise de frequência absoluta e relativa para as variáveis. Idade, altura, peso, cor do cabelo, número de sapato, esporte favorito. Então, vocês vão fazer uma tabela de frequência para cada uma dessas variáveis, tá bom? E essa foi basicamente a nossa aula de hoje. Agradeço a você pela sua companhia.